Fala galera, mais um episódio aqui do Pink Zone TV e hoje a gente, como vocês sabem, estamos falando obviamente de draft, porque o draft tá chegando aí no dia 23 e hoje a gente vai falar sobre AFC Oeste. Já fizemos um vídeo falando sobre AFC Leste, ok? E como eu expliquei no vídeo passado, eu vou relembrar aqui. Eu tô fazendo os vídeos por divisão, obviamente, porque se você quiser saber só da divisão do seu time, ou só do seu time, fica mais fácil. Você não precisa ver todos os times, mas se você quiser, se você é nerdola, quer saber e tudo mais, aí você pode assistir todos os vídeos. Uma outra coisa, a minha análise está sendo sobre as necessidades dos times e não, obviamente, sobre os jogadores ou quem é o jogador, se ele é bom, se ele é ruim. Eu não tô entrando nesse mérito. Isso daí eu deixo pra galera do On The Clock, que é mais nerdola e sabe mais analisar os meninos de draft e tudo mais, os meninos de college. Então, iremos falar sobre as necessidades dos times. Uma novidade que vai ter nesse draft desse ano, que eu acho que é muito interessante, é que o intervalo das seleções da primeira rodada caiu de 10 minutos para 8 minutos. A última vez que a gente teve alteração foi em 2008, que saiu de 15 para 10, e dessa vez a NFL reduziu 2 minutos só da primeira rodada, tá? As outras rodadas seguem com o tempo que sempre tiveram. Então, provavelmente esse primeiro dia vai ser mais rapidinho, e o objetivo da liga eu acho que é justamente que a coisa ande um pouco mais rápido, então a gente vai ter menos tempo para os times ficarem ali conversando e tentando negociar. Certo? Certo. Vamos começar agora efetivamente com a análise, né? Que é o que você veio ver aqui. A análise dos times. A gente vai começar com o primeiro time, que é o Las Vegas Raiders, que tá com a primeira escolha. E se você não assistiu, vai lá ver o vídeo que eu fiz falando sobre a contratação do Kirk Cousins e sobre o quanto isso vai influenciar no draft do Fernando Mendonça. Provavelmente, como eu falei lá, eu acho que o Raiders vai ficar com o Fernando, vai draftar, mas existe uma teoria que talvez pudesse ter algum tipo de mudança aqui e que os Raiders realmente recebessem uma proposta excepcional e fizessem um trade down. Óbvio que uma coisa antes de eu continuar, eu tô gravando esses vídeos dia 4 de abril, então se tiver alguma modificação, óbvio, de negociações e tudo mais, pode mudar alguma coisa do que eu tô falando aqui, mas enfim, a gente vai atualizando e vai conversando com vocês, seja aqui, se realmente for uma troca muito significativa, ou mesmo a gente vai conversando no Instagram, tá bom? Voltando pro Raiders, óbvio, a melhor escolha que eles precisam é quarterback. As necessidades são quarterback, wide receiver, OL, DL e cornerback. Então, óbvio que a probabilidade que eles peguem o Mendonça, mas também seria muito importante eles pensarem em reforçar essa OL, então bloqueadores e também recebedores para o Fernando, mas isso a gente deve ver ao longo do draft e também aí em algumas negociações que o time pode fazer. A linha defensiva interna é o setor de defesa que mais merece atenção também, então existe uma probabilidade que eles tentem buscar esse tipo de jogadores, mas também tem algumas outras lacunas e a gente tem que lembrar que o coordenador defensivo, o Rob Leonard, é estreante, então a gente vai ver como é que ele vai se comportar nesse draft, porque os coordenadores, o HC, eles querendo ou não têm um pouco ali de influência dentro do front office, com o seu GM e tudo mais, para poder conversar sobre as escolhas. Lembrando que no caso do Raiders, a gente vai ver provavelmente o Tom Brady numa atitude um pouco mais ativa. Ele já deu essa declaração que ele ia ficar muito mais ativo nessa parte de jogadores, então talvez ele tenha uma voz um pouco ativa neste draft. Ok, Raiders, beleza, porra, sem muita dúvida do que vai rolar. Próximo time que a gente tem que conversar é o time que tá com a escolha 9, que é o Kansas City Chiefs. E no caso do Kansas City Chiefs, as necessidades são cornerback, wide receiver, edge, DL e linebacker. Gente, essas necessidades, tá? Não tô inventando. Eu pego realmente de sites como da própria NFL, como da ESPN, Sports Illustrated, que o pessoal faz essas análises. E aí a gente conversa e eu trago aqui efetivamente o que eu acho em cima disso que vai funcionar. Com relação aos Chiefs, a gente teve, a olhos vistos nessa off-season, uma debandada geral da secundária defensiva dos Chiefs e 3 titulares acabaram saindo. Embora o técnico Andy Reid e o gerente geral, o Brett Veach,
tenham iniciado o processo de substituição ali na free agency, mas vários reforços são necessários. Se a gente for parar para pensar que os Chiefs têm uma escolha alta, que é uma nona escolha, e também tem uma outra escolha de primeira rodada que eu vou falar, então, pode ser que a gente veja o time dos Chiefs buscando jogadores defensivos aqui no primeiro round, tá? O Patrick Mahomes está se recuperando da ruptura do ligamento cruzado anterior, ele já postou vídeo que tá tudo bem, tarará, tarará, tarará. Então, por conta disso também a gente tem que considerar que seria muito interessante que o Chiefs facilitasse a vida do Patrick Mahomes com bons recebedores e tudo mais. Resumindo, a gente tem que analisar que os Chiefs estão entrando numa leva também de jogadores mais velhos. Então agora é a hora efetivamente deles irem atrás de jogadores novatos para poder ter mais tranquilidade nessa substituição, né? Nessa passagem de bastão. A outra escolha que os Chiefs têm é a escolha 29, que foi adquirida numa troca com o Los Angeles Rams. O Rams recebeu o Trent McDuffie, o cornerback, e na troca os Chiefs receberam essa primeira escolha de rodada, uma escolha de quinta e sexta rodadas desse draft e também uma escolha de terceira rodada de 2027. Então, assim, Rams deu tudo que tinha pelo Trent McDuffie e os Chiefs estão aí com uma boa bagagem de draft, já pensando nessa ideia de, tipo, mano, a gente tem um time que tá ficando mais velho, então a gente precisa ir atrás de jogadores e capital de draft. Então, provavelmente eu vejo, acho que os Chiefs focando em secundária aqui, tá? Tentando pegar um linebacker aqui nessa primeira escolha nona e talvez aqui na 29 indo para um cornerback ou o contrário. Eu acho que nesse primeiro round eu vejo os Chiefs focando muito mais em jogadores defensivos. Beleza? Seguindo para o próximo rival de divisão, a gente tem o Los Angeles Chargers, que tem a escolha 22. E aqui as necessidades dos Chargers, dentre elas, a gente tem OL, Edge, DL, DB e wide receiver. O elenco do Chargers, de uma forma geral, ele é muito forte em várias áreas, né? E então é bem tranquilo em alguns pontos, mas a gente tem que considerar que um dos pontos muito fracos e que é sempre questionado com relação aos Chargers principalmente em derrotas de playoffs, é a linha ofensiva que é muito sobrecarregada e não consegue dar a proteção que o Justin Herbert precisa e merece. Então aqui, efetivamente, eu acho que se os Chargers forem inteligentes, considerando que eles têm essa escolha número 22 ali no meio da tabela, eu iria de algum jogador interessante de OL, tá? Eles também trabalharam para reforçar algumas posições nessa off-season e a posição de guarde esquerdo ali também tá precisando de umas melhorias, então pode ser que eles foquem nessa parte. Outra coisa, obviamente, a parte defensiva, eles precisam de reforços, né? Principalmente que os três principais edge rushers do Chargers, o Tuli Tuipulotu, o Khalil Mack e o Bud Dupree têm contratos que expiram agora depois da temporada de 2026. Então, seria uma forma interessante nas próximas rodadas, talvez na segunda, terceira, pegar um jogador de linha defensiva já para tentar ali ter um pouco mais de maleabilidade nas renovações contratuais para 2027. Fechou? Los Angeles Chargers, eu acho que é bem tranquilo. Não vejo eles também concorrendo com muita gente aqui no primeiro round. Então, acho que vai ser ali mais tranquilo, mais de boa para eles conseguirem um bom jogador de OL. Seguindo para o último aqui da divisão, a gente tem o Denver Broncos. Mas aí você vai me perguntar, Dani, e qual posição o Denver Broncos está? Pois é, em nenhuma. Denver Broncos não tem escolha de rodada, não tem pique de primeiro round nesta temporada de draft 2026. Eles só vão conseguir escolher a partir da segunda rodada, porque eles fizeram efetivamente uma troca com o Miami Dolphins. Se você quer saber sobre essa troca, foi o Jayden Waddle, que veio para tornar o ataque mais explosivo do Denver Broncos e ser uma arma aí para o Bo Nix, e acabou fazendo com que o Denver cedesse a primeira escolha para o Miami, tá? E então, aqui a gente vê também uma necessidade que eles possam ter para os próximos rounds. É DL, tight end, defensive back, linebacker e edge, né? Então, na defesa, o coordenador Vance Joseph, que já comandou, né, e comandou nessa temporada uma das unidades mais sólidas da liga, precisa aí de
alguns outros jogadores para reforçarem, mas também não é uma necessidade assim absurda, nem nada que vai causar um grande problema para o Denver Broncos não ter a pique de primeiro round aqui. Então, considerando o custo que foi essa pique, eu acho que tá bem pago, até porque a gente tá falando de Jayden Waddle e sendo uma arma excepcional pro Bo Nix, que tá indo pro seu terceiro ano de liga e precisa ter um ataque de nível elite para ele, tá? Então, recebedores também entram nessa contagem aqui. Então, basicamente é isso. AFC Oeste, a gente tem, obviamente, uma coisa mais tranquila. A gente já meio que sabe o que vai rolar. O Denver Broncos não tem escolha. O Raiders provavelmente vai no Fernando Mendonça. Aí a gente tem os Chiefs com 2 escolhas aqui para tentar capitalizar um pouco mais de jogadores novatos. E os Chargers precisando, como sempre, melhorar a sua OL, tá? Nenhuma novidade. E aí, como eu expliquei para vocês, eu vou falando sobre cada divisão. Então, esta é a AFC Oeste, ok? Vamos falar depois das próximas divisões. E é isso, se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais também, no Instagram, no TikTok, no Threads e no LinkedIn também. No LinkedIn eu tô fazendo alguns textos mais específicos de mercado de NFL mesmo, falando sobre essa parte capitalista da coisa, um pouco mais, uma visão um pouco mais de negócio, tá? Então tá bem legal, lá também tem uma newsletter gratuita que vocês podem assinar. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.